Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Mato Grosso para fazer um balanço de como é que foi o plantio dessa safra de soja 2021 lá no estado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Cleiton Glauer, ele que é gestor técnico do IMEA, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Cleiton. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Também é um prazer conversar com vocês. Trocar um pouquinho de informação é sempre relevante, principalmente em Mato Grosso. Cleiton, pelos últimos números do IMEA, praticamente 100% das áreas de soja já plantadas aí no estado. Como é que foram as condições para o produtor mato-grossense semear essa nova safra 2021? Foi um ano com bastante dificuldade, né? Exato, foi um ano muito atípico para o produtor mato-grossense, né? Se a gente olhar historicamente, a gente nunca atravessou um ano tão seco, principalmente no início do plantio, e que se estendesse principalmente até o meados de dezembro aqui no estado. Então, a semeadura já começou por conta do atraso das chuvas, o produtor normalmente já tinha, se a gente olhar a evolução histórica e comparar a curva, digamos assim, desse ano com os últimos anos, a gente pode perceber que o produtor começou em torno de duas a 3 semanas um pouco mais tarde, aguardando um pouco no início das chuvas e também teve alguns casos, principalmente o produtor optando por semear, principalmente no seco, apostando que as chuvas viriam e em alguns casos não aconteceu. Então, se a gente olhar para o estado, ele está, digamos, entre aspas, muito manchado, né, por conta das chuvas. As chuvas ocorreram de forma muito irregular. Então, nós temos casos que foram muito bem, a questão de semeadura, a questão do plantio. Em outras regiões, outras localidades, não evoluiu tão rápido quanto esperava e até acabou impactando principalmente na qualidade desse stand ou desenvolvimento inicial das lavouras aqui no estado. E aí, olhando para as necessidades de replantio, muita gente precisou replantar a sua lavoura. A gente consegue apontar um número percentual de replantios? Como que foi essa questão aí no estado nesse ano? Exato. No início do mês a gente fez um levantamento tentando acompanhar ou mensurar esse volume total de áreas que precisaram ser semeadas no estado, né? Então a gente chegou a um número próximo de 2,5% do estado, a gente está falando de 10 milhões de hectares. Então é um número que acaba sendo relevante aqui para o estado de Mato Grosso. Então vai dar em torno de praticamente 300 mil hectares que precisaram passar por esse processo. E se a gente olhar para o estado e dividir, como a gente divide em 7 macro-regiões, porque o estado é bastante grande, e olhar para as principais regiões produtoras, a região oeste foi uma das principais, região oeste, noroeste e a sudeste foram as principais impactadas aí, principalmente porque se a gente olhar para oeste e para sudeste, que são regiões características de semeadura ou de cultivo de algodão na safra, que precisaram colocar essa soja mais cedo para tentar garantir janela, tentar garantir uma semeadura dentro do período ideal da segunda safra, foram as que acabaram sofrendo mais processo de semeadura ou desenvolvendo as lavouras prejudicados pela falta de chuva. E aí, Cleiton, esse produtor que precisou replantar a sua área, que tipo de prejuízos ele vai ter nessa safra? Claro que tem o prejuízo financeiro, né, que ele precisa realocar todos os insumos, mas isso também vai refletir em menos produtividade lá na frente? Sem dúvida. Então, são diversas coisas que acabam impactando. Primeiro é o custo financeiro de ter que fazer o processo. Então, ele vai ter que entrar com a máquina de novo, com os insumos. Isso acaba pesando diretamente no bolso dele. Outro ponto é disputa por materiais ou buscar materiais de novo, se ele não tinha sido reorganizado e principalmente nesse final de ciclo é difícil de conseguir cultivares ou a mesma cultivar que ele estava se propondo colocar lá, ou até reposicionar uma cultivar por conta da janela, é difícil de buscar isso no mercado, então o risco acaba sendo maior. Tem a questão da produtividade, porque você acaba colocando, não no período ideal que você tinha organizado o desenvolvimento daquela safra, então jogar isso para frente, e aí tende a impactar não só a primeira safra, quanto a segunda. Então o risco de colocar e estender muito o desenvolvimento dessa lavoura e colher lá em meados de fevereiro, ou até mesmo no final de fevereiro, e colocar em risco o desenvolvimento da segunda safra, acaba ficando bastante grande. E aí quando a gente fala para algodão, o risco é maior ainda, né? E aí tem diversos casos, se a gente for elencar aqui,
Nós temos desde produtores que optaram por fazer a ressemeadura e desistiram de cultivar a segunda safra ou vão reposicionar a segunda safra mais lá na frente, até mesmo produtores que deixaram de cultivar a soja para optar a cultivar o algodão em primeira safra, e até reposicionamento de outras culturas em segunda safra para tentar garantir o melhor sistema produtivo ali dentro da própria fazenda. Então, está bastante disperso as tomadas de decisões do produtor aqui no estado, porque são muitas as possibilidades e o produtor está tentando encontrar a melhor saída para fugir desse atraso de semeadura que pode impactar na segunda safra. Nesse momento, a gente já consegue ter um desenho de perspectivas de perdas, de queda na produção da soja aí no Mato Grosso? Quanto que era a perspectiva inicial do IMEA para a produção e quanto que a gente já pode apontar de perdas até esse momento? Certo. Ele é um momento ainda ele é incipiente, se a gente for olhar, principalmente que as culturas ou a soja, para ser mais específico, principalmente vai ter uma janela de definição de produtividade principalmente em dezembro, até por conta do próprio atraso da semeadura aqui no estado. Mas se nós avaliarmos o que a gente projetava inicialmente, que era 58 sacas por hectare, a gente já projeta uma perda de 1% desse volume. Tá? Então, a perspectiva de produtividade hoje fica em 57,4 sacas de produtividade. E aí, reforçando, claro que esse número precisa ser acompanhado, principalmente, como eu falei agora, que é um período decisivo do estado. Então, as chuvas vêm acontecendo, principalmente com essa virada de dezembro agora com mais frequência no estado, mas ainda tem alguns casos que ela está acontecendo de uma forma esparsa, e isso vai ser basicamente fundamental para ver como vai ser o desenvolvimento da cultura agora. E aí, basicamente, sabatinar qual vai ser a produtividade aqui no estado de Mato Grosso. E aí, Cleiton, com uma safra que já larga com todo esse tipo de problema, o manejo que o produtor vai fazer daqui para frente ganha ainda mais importância para garantir esse potencial produtivo, né? Qual que deve ser o foco do produtor a partir de agora? Que tipo de ações de manejos ele precisa priorizar nesse ano, nessa safra 2021? Nesse momento ele está em intenso cuidado, digamos assim, com os tratos culturais, né? O produtor agora acaba focando e basicamente que já teve uma definição de como foi a janela e de como até mesmo vai ser a própria janela de colheita dele lá na frente. Então agora é definir e cuidar para tentar manter, digamos assim, todo o potencial produtivo que a planta pode desenvolver com o clima que a gente tem no estado, certo? E aí sim se organizar principalmente para uma colheita acelerada lá na frente, para garantir principalmente uma janela para desenvolvimento do milho segunda safra aqui dentro das condições, ou dentro das melhores condições possíveis aqui no estado. E aí, olhando para essa questão de segunda safra, Cleiton, para o algodão a gente já espera, né, uma redução na área cultivada. Para o milho, como é que está essa situação de momento? A gente já pode apontar uma redução? O produtor deve apostar em estender o plantio mesmo fora da janela? Como é que estão essas movimentações de segunda safra? Certo. Para a questão do algodão, a gente já projeta uma queda da área, né? Então o próprio mercado já vinha puxando, digamos assim, essa redução, principalmente pelas incertezas que a gente vinha por conta da pandemia. E agora, principalmente, o que deve acontecer é um reposicionamento de janela de semeadura, né? Então, o que a gente tem observado é os produtores deixando de cultivar a soja de primeira safra, em alguns casos, quem já comercializou ou tem um contrato antecipado, reposicionando esse cultivo em primeira safra para tentar conseguir cumprir com as suas obrigações e os contratos que já tinham sido firmados anteriormente. E aí então a gente tem uma migração da segunda safra para a primeira safra, que a gente não vinha observando isso historicamente, né? O que a gente vinha acompanhando no estado ao longo dos últimos anos era o produtor cultivando soja de primeira safra, deixando de cultivar algodão e cultivando isso em segunda safra, porque o encaixe ficava sempre muito bom, digamos assim, dentro da janela de cultivo. Mas esse ano tende a ser diferente. Para a questão do milho, a gente está acompanhando, principalmente até olhando a questão da evolução para a safra como um todo, tá? Então, ao que tende, o que nos indica, o produtor conseguiu evoluir, principalmente ao longo da segunda quinzena de outubro, primeira quinzena de novembro, de uma forma muito rápida no estado, a evolução da semeadura de soja. Então, isso tende a favorecer, por um lado, a questão do desenvolvimento da semeadura de milho. O que a gente precisa acompanhar para ver como que vai transcorrer isso, até por isso que a gente não avalia uma queda na área de milho ainda nesse momento, é como que vai ser as condições de colheita dessa safra de soja,
que vão ser decisivas, digamos assim, para o produtor conseguir entrar colhendo essa safra e já colocar o milho em campo logo na sequência. Então, a janela, se a gente pegar a evolução de semeadura, que a gente já até fez algumas estimativas, grande parte das lavouras conseguem ser semeadas dentro do mês de fevereiro. Tem uma pequena margem que pode ficar fora da janela, mas aí, como eu falei, vai precisar ser acompanhado como que vai ser essa evolução da colheita para definir como que vai ser essa estrutura, de como vai ser toda essa situação lá em fevereiro, que também vai ser decisivo aí para a semeadura ou para a cultura do milho aqui no estado. E aí, diante de todo esse cenário, Cleiton, como é que fica a questão de mercado, né? O produtor do Mato Grosso entrou nessa safra já bastante vendido, muitos contratos fechados. Aquele pessoal que tinha contratos aí para entrega em janeiro, muitos contratos fechados, já tem uma movimentação aí buscando essas renegociações? Sim, já desde meados do mês de novembro, né, o produtor já levantava esse alerta, digamos assim, para acompanhar como que ficaria a situação. Então, o produtor já até entrou em contato com a Teixe, a gente acompanha até esse mercado e não tem ouvido muitos problemas ou relatos de problemas quanto a isso, até porque eu acho que o mercado precisa se ajustar quanto a isso. Não é uma não obrigação do produtor que ele não quis entregar. É uma conjuntura completa do Estado que ocasionou e propiciou esse atraso das entregas. Então, acho que as trades também estão levando isso em consideração e reposicionando esse recebimento para os meses subsequentes. E como você falou, de um modo geral, se a gente olhar principalmente para soja e milho, o produtor em Mato Grosso, ele diferente de alguns anos, né, ele entrou com um volume bastante considerável comercializado. Isso principalmente por conta dos preços e pelas melhores oportunidades na relação de troca ou das trocas que ele acabou fazendo no barter. Então, que, digamos assim, deram um pouco mais de segurança com relação aos custos de produção. Mas aí acende um sinal de alerta, que agora é decisivo acompanhar para ver como que vai ser o volume ser produzido no estado. E o produtor também já mostra esse sinal de aceleração nos últimos meses para tentar definir e acompanhar o que vai acontecer no estado para começar a entrar de novo no mercado, comercializando mais produto. Cleiton, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário da safra de soja aí no Mato Grosso. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, eu só tenho a agradecer de novo, acho que é importante fazer esses bate-papos e levar um pouco mais de informação do que está acontecendo aqui no estado, que é um dos principais produtores de grãos aqui do Brasil. Então, de novo, a gente fica à disposição e agradece a oportunidade de fazer essa troca de informações com vocês. Cleiton, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. O Cleiton Gauer, ele que é gestor técnico do IMEA, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento para as lavouras de soja da safra 2021 lá no estado do Mato Grosso. O Cleiton comentando que os trabalhos de plantio já estão praticamente encerrados no estado e aí uma taxa de replantio de 2,5% de maneira geral no estado. Isso representa 300 mil hectares que tiveram que ser replantados no estado, com destaque negativo para as regiões Oeste, Noroeste e Sudeste. Essas foram as mais impactadas pelas irregularidades das chuvas e que tiveram mais índice de replantio no estado. Cleiton comentando que essa questão do replantio causa primeiramente um prejuízo financeiro para o produtor, já que ele precisa realocar todos os insumos, utilizar as máquinas novamente, isso impacta no custo. Também tem um segundo impacto, que é a dificuldade do produtor conseguir determinados tipos de cultivares no mercado para fazer esse replantio. E o terceiro deles, a queda na produtividade, no potencial produtivo dessas áreas replantadas, já que esse replantio acaba saindo da melhor janela de cultivo, nesse plantio que já começou entre 2 e 3 semanas mais tarde e teve bastante problemas no decorrer dos trabalhos. Agora, o Cleiton comentando que já há uma expectativa de queda na produtividade do estado. A primeira
expectativa do IMEA girava em torno de 58 sacas por hectare. Nesse momento, esse índice já foi reduzido para 57,4 sacas por hectare, mas é preciso seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras. O mês de dezembro vai ser um mês fundamental para a definição desse potencial produtivo, então o produtor apreensivo, esperando que esse clima se normalize para garantir um bom desenvolvimento durante esse ciclo da soja. O que ficou bastante prejudicado foi a janela para a segunda safra. Olhando para o algodão, já é esperado uma grande queda na área cultivada de algodão no estado, muitos produtores até optando por deixar de replantar a soja e já migrando para o algodão para garantir essa produção de algodão. E olhando para o milho, também perspectivas de janela apertada. O Glauber comentando que se não houver nenhum tipo de problema durante a colheita da soja, que o produtor consiga colher e plantar logo em seguida, grande parte das áreas de milho vão ficar ainda dentro do mês de fevereiro, dentro da melhor janela, restando poucas áreas para março, e aí o produtor vai precisar avaliar as condições climáticas, avaliar o seu grau de risco para decidir se aposta nesse cultivo fora de época ou se é melhor parar quando a janela se encerrar. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.